Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos conversar sobre fórmula C com duas condições. E um detalhe muito importante que eu observei, hein? Tem gente que confunde que é condição com resultado. Calma que você vai entender isso na prática, tá? Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje, pessoal, a gente vai explicar para você o uso da função C e detalhar esse uso de duas condições. Eu observei, pessoal, que um dos vídeos mais vistos aqui confundiu o que é condição, critério, teste lógico e muitas vezes as pessoas confundem, né, sobre esse assunto. Então eu vou tirar essa dúvida de vocês, o que é condição, o que é teste lógico, vamos entender isso na prática, tá? Então a gente tem 4 planilhas de exemplo. Então vamos pegar a planilha 1, tá bom? A planilha 1, pessoal, é o C simples. O C simples, ele sempre vai analisar o quê? Um teste lógico. É a condição, é uma condição. Ou é maior ou é menor. Essa aqui é a verdade. Então aqui, ó, salário. E aqui é o reajuste, ó. Então esse daqui é de uma condição. Se o salário for maior que 2.000, o que vai acontecer? 5%. Se ele for menor, 10%. Então a condição, né, o critério, o teste lógico é 1, tá? Então tem muitas vezes o pessoal confunde o que é a condição que a gente observou aí. Então como ficaria isso? Então modo simples, hein, ó, igual C, esse valor aqui, ó, do salário é maior do que 2.000? Ponto e vírgula. Então esse é um teste lógico, é uma condição que eu estou passando ele aqui. Mas essa uma condição, ele vai me retornar dois resultados, um valor verdadeiro ou um valor falso. Então eu posso entender que esse teste lógico de uma condição, ele tem uma segunda embutida, porque se for maior é uma coisa, se for menor é outra. Essa que é a dúvida que o pessoal tem sobre o teste lógico, tá? E olha só, então se for isso daqui, quantos por cento é? Ó, 5%. Eu vou travar essa célula, vou dar um F4 aqui, ponto e vírgula, se não for isso é o quê? 10%. F4 aqui, tá? Então vou fechar e vou dar Enter. Olha só, professor, o valor está decimal, é só você passar para porcentagem. Clica duas vezes, prontinho. Ele está analisando, então esse teste lógico está verificando, ele está fazendo ali as duas condições, ou é maior ou é menor, tá? Então o resultado da função C, aquele valor verdadeiro ou falso, sempre será dois resultados, ou um verdadeiro ou um falso, com base em um teste lógico. Mas vale entender que esse teste lógico é 1, porém ele não é como se fosse 2, tá bom? Vamos lá, vou dar um Enter, ó. Vamos pegar agora o exemplo 2. Agora vai ficar fácil para você entender, tá? O que acontece? Quando você tem duas condições, que é o que a gente ensina em sala de aula, explica para o pessoal, e esse aqui é um exemplo muito didático, tá? Vamos lá, ó, é didático mesmo, para ficar fácil o entendimento do que vem a ser as condições. As condições, pessoal, são os testes lógicos. É isso. Então, quantos testes lógicos eu consigo fazer aqui para retornar o valor, ó, tá? Então tem que verificar o sexo da pessoa e a idade tem que ser menor do que 25 anos. Para o quê? Para a contratação do funcionário. Então aqui, ó, eu tenho que fazer igual C, abro parênteses. Agora sim, ó, função E. A função E, ele me permite mais testes lógicos, que são as condições. Qual que é a condição que eu tenho para contratar o funcionário? Ó, o sexo tem que ser o F, de feminino, e a idade tem que ser menor do que 25 anos. É isso é o teste, tá? Então isso são as condições. Então lá, vou pegar aqui, ó, esse sexo é igual a F, ponto e vírgula. Essa idade é menor do que 25? Vou fechar, ponto e vírgula. Então encerrei as duas condições, eu passei as duas condições, tem que ser sexo feminino e tem que ser menor do que 25 anos, tá? Vou abrir aspas, colocar OK, fecho aspas. Em seguida, ponto e vírgula, abro aspas, NOC, tá? E fecho assim. Então quer dizer o seguinte,
Se for ok, está no processo de seleção. Se for NOC, já está eliminado. Tá? Vou dar um Enter, ó. Vou clicar 2 vezes, prontinho. A gente verifica aqui, ó, a primeira condição é sexo feminino, passou. Passou na segunda condição? Passou, então está ok. Agora aqui, ó, passou na primeira, mas reprovou na segunda. Aqui, reprovou logo na primeira, reprovou na primeira, ó lá. Passou na primeira, porém na segunda somente a Maria passou. Olha só. Entendeu o que é o teste lógico? Então quando a gente fala de teste lógico, são as condições. Qual é a condição que você está passando lá? Então quando você for falar, estou passando 2 condições, são os testes lógicos que você está fazendo. Tem gente que confunde com alinhamento. Dá para fazer com alinhamento? Dá para fazer com alinhamento, sem problema algum. Só que ela fica muito maior. Por isso que a gente tem outras funções como o e e o ou, que são funções lógicas, que permitem vocês colocar as condições em um único teste lógico. Bacana, né? Bom, pessoal, antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você está aprendendo é o uso da função C com 2 condições no Excel, que você pode aplicar aí nas suas planilhas, e tirando essas dúvidas do que é teste lógico, condição verdadeira, condição falsa, e além do que, ensinando um pouquinho mais da função E que você pode aplicar no uso da função C. Agora, você quer dominar o Excel, se tornar um verdadeiro profissional e criar oportunidades de trabalho para você? Olha só, o curso de Excel Online está com o link fixado no primeiro comentário. Vai lá no primeiro comentário, clica, resgata o quê? Resgata a chance de você conversar com a nossa equipe agora, lá no chat de atendimento, perguntar para eles: tem cupom hoje, professor? Conversa lá, tem a Juliana, tem o Kevin, eles vão atender vocês e tirar as dúvidas, né, sobre se existe ou não algum cupom liberado para você que quer aprender Excel hoje. Mas corre lá, que a equipe está lá no atendimento, conversa com eles. É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Olha só. Aqui, pessoal, já é um pouquinho mais aprimorado. Tá? Ó. Olha só o que acontece. O sexo é o F e a idade é entre 18 e 25 anos. Só que agora não são 2 testes lógicos, são 3. Então lá, igual C e o E. Então lá, é igual a F? Qual que é o próximo? Olha lá, ó. A idade é maior ou igual a 18, ponto e vírgula, e a idade é menor ou igual a 25? Então eu estou passando agora para a função C 3 testes lógicos, 3 condições. Olha só, não são 2. Ponto e vírgula. Se for verdade, ok. Se não for verdade, NOC. Tá? Vou dar um Enter, ó. Ok. Vamos clicar 2 vezes, prontinho. Olha lá, a Maria está dentro da idade, ó. Aqui a Vitória, né? Poderia colocar, ó, 22 aqui para você ver, ó. Está dentro da faixa etária, olha só. Ó o Alex está dentro da faixa etária, mas é sexo masculino, está fora, né? Então quer dizer, se eu mudar aqui, ó, professor, colocar de 15 anos, olha lá, virou NOC. Então agora eu passei 3 testes lógicos, 3 condições. O sexo tem que ser feminino, a idade tem que ser maior ou igual a 18 e tem que ser também menor do que 25 anos. Entendeu agora o que é o teste lógico, o que são as condições? Quando você falar em condição dentro da função C, você está falando de teste lógico. Guarde bem isso, tá bom? Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, pessoal, nós temos aqui esse detalhe que as pessoas confundem, né? Aqui vai ser C aninhado, tá? Então eu vou fazer o quê? Ó? Eu tenho a produção, nós temos as falhas e nós temos o percentual de falha. E eu quero colocar o status para fazer uma avaliação. Então olha lá, é ótimo se for menor do que 0,5. Se for entre 0,5 e 1, é médio. Se for ruim, é maior do que 1. Então o que eu teria que fazer? Ó? Igual C e analisar esse cara aqui, ó. Esse valor aqui, ó, é menor do que 0,5%, e aí vai entrar um dilema, né? Deixa eu pagar aqui, ó. De colocar aqui, ó, do lado 0,5%. Aqui vai ser, marca como 1% e aqui 1%. Vou colocar
assim, só para mostrar, explicar um detalhe muito importante para você. O Excel, pessoal, quando ele está trabalhando com porcentagem, ele entende assim. Mas o número em si é isso daqui, ó. Deixa eu aumentar a casa decimais, ó, para explicar para você. Então, quando eu estou falando de um número menor do que 0,05, eu estou falando desse número aqui, ó. Então, aqui no meu função C, ó, se esse valor for menor do que este valor aqui, ok, ó, vou travar ele, ponto e vírgula. É ótimo. Eu teria que escrever, ó, a palavra ótimo ali. Agora, se esse valor aqui, olha lá, é mais outro teste lógico, é mais outra condição, for maior, vamos colocar aqui, ó, menor, igual do que este valor aqui, vou travar ele, ponto e vírgula, vou colocar entre aspas, médio. Então eu passei duas condições. Só que, por exemplo, se não for isso, se for aquilo, vai ser o quê? Ruim. Fecho, fecho. Vou dar um Enter, ó. Ó, ruim. Vou clicar 2 vezes. Médio, médio, ótimo, ótimo. Então a função C está avaliando isso, pessoal, e dizendo para nós as condições, qual que é a avaliação que ele faz, tá? Então isso daqui, pessoal, eu acho que é uma coisa muito bacana. Deixa eu até mudar aqui, ó, só para você falar, opa, professor, o valor está errado, ó lá, agora está certo. Então isso aqui é uma condição, é muito interessante de você entender que quando a gente fala função C com teste lógico, com condição, não é basicamente você fazer tudo no mesmo teste lógico, como por exemplo o uso da função E dentro do C. Mas pode ter essa situação, que eu estou passando, ó, se for menor do que isso, se entre esse valor e depois se maior que aquele valor. Então isso daqui também é um outro C com duas condições. Duas, você pode entender que seriam 3, na verdade, tá? Por causa que você está analisando ótimo, médio ou ruim, né? Mas na verdade são os testes lógicos que vão inferir, mostrar a você essa questão do resultado e da condição. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu expliquei para vocês o uso da função C com duas condições no Excel, como que você pode entender. E também desmistifiquei esse detalhe que as pessoas confundem um C simples com C aninhado, função C, função E e o que é condição e o que é teste lógico dentro do Excel. Vou falar para você, você pode ficar um pouquinho de dúvida, é natural, por isso que é muito importante você rever este conteúdo e pesquisar mais sobre esse assunto. Mas você quer dominar isso de modo mais fácil? O curso de Excel Online te ajuda. Então faz o seguinte, vai lá, primeiro comentário fixado, tem um link para o curso, clica e vai conversar com a nossa equipe lá e pergunta, tem cupom hoje? Será que tem? Pode ser que sim, pode ser que não, mas corre lá que só conversando com a nossa equipe você vai saber. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.